vou falar sobre estresse, pesadelos e dificuldades emocionais. Suas raízes podem ser espirituais. Por que você deve assistir esse vídeo? Olha só, você já tentou de tudo para lidar com estresse, os pesadelos ou dificuldades emocionais, mas nada parece funcionar? Já passou por médicos, terapias e mudanças nas suas rotinas, mas os sintomas continuam te perseguindo. Alguns pacientes chegam e falam: doutor Jean, já fiz de tudo, mas o que aconteceu, cara? Ó, tomei remédio, fiz de tudo. E se eu dissesse que a origem desses problemas pode estar em algo que você ainda não considerou, que é a dimensão espiritual, é sobre isso eu vou falar hoje. Como você pode suspeitar de alguns sinais e sintomas, e como esses sinais e sintomas podem ser importantes e te dar um novo curso, um novo entendimento junto ao teu médico de confiança. Hoje vamos explorar como desafios aparentemente comuns, como cansaço extremo, insônia e mudança de humor, podem trazer além do físico. Olha, a Bíblia, ela nos ensina que nossa luta, muitas vezes, não é contra carne e sangue, mas contra forças que operam em dimensões invisíveis. Nesse vídeo, você aprenderá a identificar se os seus sintomas podem estar ligados a causas espirituais. Mais importante, como combatê-los usando ferramentas práticas e espirituais. Ao final, iremos fazer, juntos, uma oração poderosa que pode trazer revelação e paz para a sua vida. Mas quem sou eu? Eu sou pastor? Não, eu sou um médico cristão apaixonado por Jesus, com mais de 15 anos de experiência, que acredita que as doenças, elas não são apenas de origem física. Elas têm e elas podem ter origem que vem das emoções, tá? E também origem espiritual, ok? Se você chegou agora e curte esse tipo de conteúdo, já vai clicando aqui, tá? E se você tiver algum tipo de pergunta, faça aqui nos comentários, tudo bem? Agora vamos mergulhar na dimensão espiritual dos sintomas. A dimensão espiritual dos sintomas, na realidade, é o seguinte: a maioria de nós tende a procurar respostas físicas para os sintomas, como estresse, insônias ou até mudanças emocionais repentinas, né? Afinal, é natural reconhecer a medicina ou a psicologia para tratar aquilo que sentimos no corpo e na mente. É importante a gente entender que a medicina tradicional, ela é uma bênção de Deus e ela é para ser utilizada, mas a gente sabe, eu como médico, que sim, ela é limitada. Do ponto de vista de alma e do ponto de vista de espírito, a parte espiritual, existe uma limitação, porque, como eu falo, a medicina da terceira dimensão. O que é a medicina da terceira dimensão, doutor Jean? Olha, quando o paciente chega, existe uma anamnese, uma história clínica, ele vai dizer o que ele está sentindo, certo? E aí, às vezes, a gente pede exames, mas antes disso, a gente ausculta, a gente bate um papo, a gente palpa, a gente tenta tirar todos os sinais, todas as características físicas do paciente, tá? As características psicológicas, enfim, aquilo que a gente sente, vê, toca, a gente chama de sinais. Aquilo que o paciente fala, a gente chama de sintomas, né? Quando a gente une tudo isso daí, a gente cria o que a gente chama de hipótese diagnóstica. E de acordo com tudo aquilo que a gente estudou na medicina clássica tradicional, seja ela tradicional ou medicina integrativa, a gente cria uma hipótese diagnóstica e começa a terapia. Só que essa é a medicina da terceira dimensão, porque a gente tem altura, largura e também comprimento. São as 3 dimensões. Mas e a 4ª dimensão? Alma e espírito. Essa dimensão está relacionada com a medicina da fé, né? A medicina da teonutrologia, nutrição do corpo e da alma e do espírito, é disso que eu vou falar aqui. Mas assim, vamos lá, parte por parte, né? Já passou, em algum momento, a hipótese, tá, de que a origem desses sintomas, alguns sintomas não são meramente físicos, mas pode ser emocional, espiritual, e se houver algo operando em uma outra dimensão que a gente não pode ver? Quando a gente vai lá na Bíblia, que nos ensina aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo nos convida a olhar além do óbvio e considerar que, muitas vezes, nossos desafios podem ser espirituais. Por exemplo, pesadelos frequentes ou sensações inexplicáveis de peso que podem não ser apenas fruto de estresse cotidiano. Em muitos casos, são sinais que algo na dimensão espiritual está influenciando diretamente nossas vidas, tá? Ignorar essa realidade pode nos manter presos em um ciclo de frustração, tentando resolver problemas com soluções que nunca alcançam a raiz do que enfrentamos em uma boa proporção dos casos. Agora eu vou explorar aqui os 3 sintomas mais comuns que podem indicar uma influência espiritual. Tá? Em relação a esses 3 sintomas, eu quero que você vá anotando, porque às vezes você pode estar, neste momento, sentindo alguns deles. Muitas vezes, a gente pode estar enfrentando sintomas que aparecem, que parecem não ter explicação médica ou psicológica. Esses sinais, eles podem ser um alerta de que algo maior possa estar acontecendo, algo na dimensão espiritual. Vamos explorar, por exemplo, 3 sintomas mais comuns que podem indicar uma influência espiritual. O primeiro é: se você tem pesadelos recorrentes e perturbadores, tá? O paciente chega pra você e fala assim: doutor, eu tô tendo um pesadelo, tá? São pesadelos perturbadores, eu acordo angustiada. Olha, pesadelos frequentes não são apenas sonhos ruins, tá? Em alguns casos, podem ser manifestações espirituais. Imagine acordar todas as noites, suando frio, sentindo como se estivesse sendo observada, sendo observado. A Bíblia nos dá um exemplo em Mateus,
capítulo 8, 28, 32. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Esses 2 endemoniados, eles tinham uma legião de espírito possuindo essas 2 pessoas. Essas pessoas, elas estavam no local, no sepulcro ali, e não deixava ninguém passar. Fazia um verdadeiro, uma bagunça, além de arruinar com a vida dessas 2 pessoas, os machucando, machucava outras pessoas também. E eles imploraram para Jesus que deixasse eles entrar numa manada de porcos que estava ali do lado. E Jesus disse, vá, né? E eles foram, os porcos caíram lá no mar, enfim. O que isso quer nos dizer? Isso nos diz que pode existir obsessores, né, que vão minando a saúde de algumas pessoas, certo? E a fé, a oração, pode ser o remédio, o único remédio para esse tipo de situação. Por isso que eu falo que a medicina da 4ª dimensão é a mais completa, porque imagina o quanto de pessoas que nesse momento possam estar sem saber, com obsessores, com um ataque espiritual, um espírito chega ali e fica minando essa pessoa, e ela passa de médico em médico, e por mais que o médico passe medicamento, que tenha a maior e boa intenção para essa pessoa, ele não tem capacidade técnica, porque a medicina é limitada, a medicina de 3ª dimensão. A medicina da 4ª dimensão é aquela onde Jesus Cristo vai identificar e vai passar o remédio espiritual e ele vai carimbar. A maior medicina que pode existir é a da 4ª dimensão, onde Jesus carimba. E qual é a maior situação aqui? Vamos dizer assim, o bom senso. O bom senso é simples. Você tem que ir no teu médico de confiança. Você não pode abandonar a medicina tradicional, tá? O segredo da medicina da 4ª dimensão é incluir a medicina... já existe, é uma bênção a medicina tradicional. O que vai acontecer é uma inclusão da medicina da 4ª dimensão. É como se o médico ligasse na tomada, tá? E permitisse que Jesus agisse no paciente dele, e ele sendo a conexão entre Jesus e o seu próprio paciente. Tá fazendo sentido pra você? Se tiver, coloca um comentário e diga pra mim o que você acha desse raciocínio. Você acredita na medicina da 4ª dimensão? Na medicina que Jesus entra no jogo, entra no consultório médico, entra na cirurgia pra fazer a diferença? Tá? Então, com relação àqueles espíritos, eles eram violentos. Enfim, tá? E ele chegou a perguntar pra Jesus, o que queres conosco? Tá? O que queres conosco, filho de Deus? Porque ele sabia que Jesus era filho de Deus. Vieste aqui para nos atormentar antes? Então, isso, gente, é um indício bíblico de que o mundo espiritual existe. E se você acredita em Jesus, e se você acredita em Jesus, você acredita na Bíblia. E se você acredita na Bíblia, você acredita no mundo espiritual. E se você acredita no mundo espiritual, você acredita o que eu estou falando aqui. Tá? Porque Jesus, ele trouxe a libertação, aqueles 2 homens lá, que estavam atormentados, aliviando uma opressão espiritual que impactava na vida dessas pessoas. Então imagina, se você está com pesadelos, com insônia, certo? E você coloca e prostra o seu joelho, e ora, e pede para Deus agir, pede para Jesus agir, né? Pedindo para que ele te liberte, caso você tenha uma opressão espiritual, uma obsessão, né? Você vai melhorar essa insônia, tá? É o tipo de insônia que, infelizmente, você não vai conseguir tratar com higiene do sono, você não vai conseguir tratar com remédio, você só vai remediar, né? Porque a causa mesmo pode ser espiritual. Outra coisa é você ter sensação de peso ou opressão. Esse é o sintoma número 2. Você já entrou, vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Você já entrou em algum ambiente e sentiu imediatamente um peso no peito, um desconforto inexplicável? Olha, essa sensação, muitas vezes chamada de opressão espiritual, ela pode indicar que há energias espirituais naquele lugar ou naquele momento influenciando negativamente. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:12, que diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Já disse aqui, né? Mudanças emocionais repetidas é o 3º ponto. Antes de eu falar, minha boca tá seca aqui, eu vou tomar aqui um suco detox, tá? Então vamos lá. Alterações abruptas, por exemplo, de humor. Você tá bem, tá tudo bem, você muda o humor de uma hora para outra, né? Explosões de raiva ou de tristeza profunda sem motivo algum aparente. Isso também pode ser um sinal de obsessão, de ataque espiritual. Em Marcos 9:25 até 29, vemos o poder de Jesus em ação. O que acontece ali? Ao ver que uma multidão estava se ajuntando, Jesus repreendeu o espírito imundo. Tá? Ele disse, espírito mudo, surdo, eu lhe ordeno, saia dele e nunca mais entre. O espírito gritou, agitou, violentamente saiu. E aquele menino, ele ficou lá no chão como um morto. Tá? A ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Se você reconhece algum desses sintomas em sua vida, desses 3 aí, tá? É hora de começar a observar os padrões e buscar a origem, é o que eu vou falar contigo agora. Pega a caneta e vai anotando isso daqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário, tá? Seguinte, o que é identificar a origem desse sintoma, o padrão? Você precisa entender de onde vêm os sintomas, né? É o primeiro passo para você encontrar a cura. Porque, olha só, muitas vezes a gente ignora alguns padrões e sinais que podem nos ajudar a discernir e estarmos lidando com as causas físicas, espirituais ou emocionais. Esses sintomas, eles podem surgir, por exemplo, você está num lugar específico ou durante um momento, tá? Então, assim, você está num lugar,
né? Ou durante momentos espirituais, por exemplo, em oração. Então, você pode relacionar a pessoas ou situações que causam desconforto. Outro padrão, né? Por exemplo, quando a gente vai considerar o histórico físico e emocional. Por exemplo, mudança na dieta, no sono ou no estilo de vida tiverem algum impacto. Quando que mudança na dieta, estilo de vida tem algum impacto? Ou seja, vamos lá, presta atenção, gente. Se essas mudanças não trouxerem alívio, é hora de olhar para a dimensão espiritual, sabe? Você tentou fazer todas as mudanças, mas não teve impacto. Tá fazendo sentido para você? Tá? Então, assim, por exemplo, em João 4:1, o que a gente lê lá? Diz assim, ó, amados, não creiam em todo espírito, mas provemos espírito para ver se procedem de Deus. Por exemplo, você faz uma oração simples, pedindo discernimento e observe como você se sente após o momento de conexão espiritual. Esse é um tipo de você fazer um teste, entendeu? Existe também a questão de ferramentas espirituais para superar. Por exemplo, oração, né? Em Filipenses 4:6, capítulo 4, versículo 6-7. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Peça revelação e alívio. Isso é um tipo de versículo muito importante, entendeu? E tem, vamos agora para a questão da purificação do ambiente. Em Salmos 91:9-10, lá diz o seguinte, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Você tem que orar, declarando paz em sua casa. Isso purifica o ambiente, tudo bem? Então, basicamente, se a gente for falar do ponto de vista de reflexão, lá por exemplo, lá em João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Libere mágoas e encontre alívio emocional. São passagens bíblicas muito inspiradoras. Tem aquela passagem bíblica também de Marcos, né, capítulo 9, versículo 25-27, que diz o seguinte, ao ver que uma multidão estava se ajuntando, Jesus repreendeu o espírito imundo. Já falei ela aqui, isso é muito importante. É importante a gente relembrar e ressaltar que Jesus, quando ele repreende o espírito imundo, ele está declarando nesse momento não só o poder dele, mas a generosidade, gratidão e autoridade sobre o mundo espiritual. E quando a gente fala em nome de Jesus, a gente consegue ter autoridade no mundo espiritual, tá? E é o que a gente tem que fazer todos os dias, orando sempre. Pessoal, tá fazendo sentido para você a questão da medicina da quarta dimensão? Por quê? Se tiver fazendo sentido, diga para mim, o que você gostaria, qual tipo de vídeo que você gostaria que eu fizesse pra você, tá bom? Tem uma passagem, eu não me lembro muito bem do versículo, depois você dá uma olhada aí na Bíblia, que fala o seguinte, de uma certa mulher que ela estava possuída por um espírito, tá? Que a mantinha doente, havia assim, por mais de 18 anos, tá? Então, ela estava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, chamou-a à frente e disse, mulher, você está livre de sua doença. Então ele lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então olha só, você conhece ou suspeita de alguém, uma amiga ou alguém da sua família, ouvindo tudo isso daqui, que possa estar sob ataque espiritual? Compartilhe esse vídeo para ela, tudo bem? Então olha só, basicamente é isso daqui. Nesse momento agora eu quero fazer uma oração guiada pela cura e libertação. Eu me coloco diante do poder de Deus, na minha humildade, não como pastor, que eu não sou pastor, sou apenas um simples cristão, que estudou medicina e que entende, eu tenho autoridade médica para dizer que a medicina ela é limitada quando o assunto é alma e quando o assunto também é a parte espiritual. E que eu entendo que a medicina da quarta dimensão, ou seja, a medicina mais completa que um ser humano pode ter, é através da teonutrologia, que é a nutrição da alma, nutrição espiritual da alma, do corpo e também alma, espírito e corpo. E nesse momento, eu me coloco diante de Jesus, na presença de Jesus, para fazer a conexão entre todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, declarando Jesus como médico dos médicos, declarando Jesus como meu Salvador. Eu entrego essa oração sob a unção de Deus, tá? Dizendo que Deus, Todo-Poderoso, a gente se coloca diante de Ti com humildade, fé, reconhecendo que Tu é o médico dos médicos, certo? E aquele que vê, de fato, além do físico, além da alma e além do mundo espiritual, só o médico dos médicos, tá? Entende do nosso profundo ser. Eu oro por cada pessoa que está enfrentando sintomas inexplicáveis, que sente peso, opressão, insônia, né? Pai, traz a tua luz para revelar as causas e as soluções. Se há opressão espiritual ou forças que não vêm de Ti, declaramos em nome de Jesus que sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Senhor, renova a paz em cada coração, como prometido em João capítulo 14:27. E diz o seguinte, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Obrigado por agir e trazer a cura, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia. Obrigado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.